Paz do Senhor, todos. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Nós estarmos aqui gravando mais um vídeo falando do mesmo tema, com o mesmo propósito, que é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Vendo que é para isso que nós um dia fomos alcançados por Cristo, por graça e misericórdia de Deus, revelou Cristo a nós. Nós temos por obrigação anunciar o Evangelho. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ele deixou essa ordem. Está registrado lá em Marcos, capítulo 16, também no princípio do Evangelho, tá? Instruções aos discípulos, para que eles fossem e pregassem o Evangelho a toda criatura. E é isso que nós estamos fazendo, né? Ainda que eu não possa ir, né? Ainda que eu não possa ir a vários lugares aí, a gente vai onde o Senhor nos concede, nos leva, mas por aqui, né, é um veículo, né, uma mídia que eu não vou, mas a mensagem vai. E esse é o mais importante, né? Eu penso que o apóstolo Paulo, que escreveu a maioria das cartas aqui no Novo Testamento, ele foi um missionário, ele foi chamado por Deus, ele fez viagens missionárias enquanto pôde, né? Enquanto deixaram ele, enquanto não prenderam ele. Ele viajou por toda aquela região ali, que o Senhor conduziu ele, o Espírito Santo conduziu a ele, divulgando essa palavra, divulgando o Evangelho. Paulo foi preso por conta disso, né? Por conta de pregar o Evangelho, como outros apóstolos também foram martirizados, presos, por pregar essa mensagem de salvação, que é Cristo Jesus, morte e ressurreição de Cristo. Mas Paulo, mesmo em prisões, né? Foi preso lá na cidade de Roma, em outros lugares que ele foi preso, ele ainda enviava cartas, né, às igrejas, né, trazendo animando os irmãos, já que ele estava preso, não podia ir, mas ele não deixou de enviar cartas, né? Nós temos aqui várias cartas que Paulo enviou, né, e ele escreveu essas cartas estando ele preso, né? Mas o importante é que a mensagem ia, né? A mensagem que Paulo queria levar ia através das cartas. Hoje nós temos esse veículo, né, de comunicação, que é a internet, e que a gente pode enviar a mensagem por aqui, né? Só Deus sabe aonde que essas mensagens vão chegar aí. Isso aí não é comigo, né? A minha função é só pregar, é só falar do Evangelho, e é o que estou fazendo aqui, né? Quem vai levar essa mensagem, e se quiser levar também, é o Senhor Deus, aos corações aí das pessoas que estarão ouvindo, crendo, sendo salvas, para a glória de Deus, né? Então essa é a minha intenção aqui, é pregar o Evangelho, as doutrinas a respeito do Evangelho. Não aprofundo aqui nas doutrinas, né? As questões doutrinárias, mesmo porque o tempo não dá, e não é essa também a intenção é pregar Jesus, pregar o Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, pela graça e misericórdia de Deus. Que outras pessoas possam crer em Jesus, né, e serem salvas. Tá certo? Eu não prego aqui religião, não prego entidade religiosa, porque a intenção é só falar de Jesus, né, levar as pessoas a olhar para Jesus, fazer você olhar para Jesus através das Escrituras, através da palavra de Deus, que eu anuncio aqui, que eu exponho aqui, né, os textos, que considero, faço considerações a respeito do texto, que você possa ouvir e essa palavra possa gerar em você uma fé em Cristo Jesus, e aí você, pela fé em Cristo Jesus, você possa receber de Deus a graça da salvação, e da morte eterna e a vida eterna que está em Cristo Jesus. Essa é a minha intenção, né? Mas por que eu faço isso?
porque eu fui alcançado por essa graça, como eu disse no início, e agora sinto por obrigação, né, o Senhor me dá graça de eu estar aqui pregando essa palavra, através desse meio aí de comunicação, que é a internet, tá bom? Então, como eu disse, né, antes de entrar aqui na mensagem, nós vamos falar de Atos dos Apóstolos. A última mensagem que eu falei foi Atos, e nós vamos continuar falando em Atos, sobre Atos dos Apóstolos, o livro que Lucas escreveu, né? Lucas, um dos evangelistas, ele escreveu o Evangelho de Cristo, segundo Lucas, ele escreveu também Atos dos Apóstolos. O próprio nome já diz, né? São os atos que os apóstolos fizeram após Jesus ter subido aos céus. Os apóstolos saíram por todas as regiões pregando o Evangelho. No início foi mais Pedro, né? Atos dos Apóstolos registra mais as pregações de Pedro, mesmo porque Paulo, nós só vamos ouvir falar de Paulo, a conversão dele se dá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, né? Então até então é Pedro, as pregações de Pedro. O último vídeo nós falamos da primeira pregação de Pedro, logo após a descida do Espírito Santo, na festa de Pentecostes, né? Os discípulos, os apóstolos estavam reunidos ali, cerca de 120 pessoas, no cenáculo, no lugar, orando, conforme o Senhor Jesus tinha instruído, que eles ficassem ali. Já faziam 10 dias que eles estavam ali, faziam 10 dias que o Senhor Jesus tinha subido, tinha voltado ao Pai, e deixou essa ordem: fiquem aí até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo, revestidos do poder do Espírito Santo, e aí possam ser testemunhas minhas por todas essas regiões aí. Isso está aqui no verso 8, né, capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Né? Essa é a ordem que o Senhor Jesus deu a eles, que eles ficassem ali em Jerusalém até, né, até a descida do Espírito Santo. Aí foram 10 dias, a festa de Pentecostes. O Espírito Santo desceu ali sobre todos, estavam ali os apóstolos, os discípulos, ficaram cheios do Espírito Santo. E aí começaram a pregar o Evangelho. A primeira pregação foi Pedro que fez ali mesmo, no local onde eles estavam. As pessoas correram para lá, porque Jerusalém estava em festa, né? Pessoas de vários lugares, judeus de vários lugares, israelitas de vários lugares concorreram para lá, para Jerusalém, por causa da festa de Pentecostes, uma festa tradicional dos judeus. E vendo aquele movimento ali dos apóstolos, eles foram ver o que estava acontecendo. Pedro, aproveitando a ocasião, ele então faz a sua primeira pregação. Nessa pregação de Pedro, nós vimos que houve o Senhor Deus, ele acrescentou 3.000 pessoas, né? 3.000 almas, com esse discurso de Pentecostes de Pedro, né? E aí, como está escrito aqui, né? 3.000 almas, verso 41, capítulo 2, 3.000 almas foram agregadas aí ao povo de Deus, à igreja, né? Pelo Senhor, pela palavra do Senhor. E foi o primeiro discurso. Depois agora nós vamos falar do segundo discurso de Pedro, certo? Então observe aqui que é pela palavra, né? Prega-se a palavra, prega-se o Evangelho para as pessoas ouvem, creem, né? Tocadas pelo Espírito Santo, porque não adianta eu falar, se eu falar aqui e não houver uma ação do Espírito Santo, vai ficar só em palavras. Então eu falo, mas o Espírito Santo tem que tocar aí, né, em você, no seu coração, e você dá crédito para essa palavra, crê no Senhor Jesus, e aí você vai receber a salvação, né? Como eu disse, não é religião, né? Infelizmente hoje existem muitas religiões, e as pessoas querendo trazer as almas para a sua entidade religiosa, né? E aí essa confusão aí de religião que tem por aí, tá certo? Heresias, coisas erradas, né? Coisas que não estão na Bíblia, contra a palavra de Deus, mas os últimos dias, o Senhor Jesus está voltando, e isso aconteceria realmente. A palavra diz que
apostasia, né? Abandono da fé genuína em Cristo, aconteceria um pouquinho antes do Senhor Jesus voltar. Nós estamos, Jesus está às portas, ele deve voltar, buscar a sua igreja, pelos sinais apresentados. Então isso ia acontecer mesmo, certo? Então não é religião, né? Salvação, Jesus Cristo, o Evangelho não tem nada a ver com essas religiões que nós temos aí. Mas, dando prosseguimento então na palavra aqui, né, nós vamos para o segundo discurso que nós achamos no livro de Atos. Nós falamos do primeiro discurso, capítulo 2, onde 3.000 almas foram acrescentadas à igreja, as primeiras conversões, né? Aí as pessoas ficaram ali, os apóstolos continuaram ali. Logicamente que essas 3.000 pessoas, depois da festa do Pentecostes, cada um foi para a sua cidade, não é? E essas pessoas também indo para essas cidades, depois de que receberam o Evangelho, receberam o entendimento do Evangelho, naturalmente eles foram dando testemunho também do Evangelho, né? A esses lugares aí de onde eles tinham vindo, tá certo? E assim o Evangelho foi se expandindo. Mas os discípulos ficaram ali ainda em Jerusalém reunidos, né? Os apóstolos, os discípulos ficaram ainda em Jerusalém, ainda não saíram dali. Porque a ordem, como nós vimos lá no verso 8, primeiro o Evangelho deveria ser pregado em Jerusalém. O primeiro lugar que tinha que ser pregado é onde eles estavam. Depois eles sairiam para toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Então, por enquanto aqui, Atos capítulo 3, os apóstolos estão em Jerusalém, reunidos ali com a igreja, agora revestidas de poder do Espírito Santo, e pregando o Evangelho, naturalmente, né, às criaturas. E aqui, no capítulo 3, nós temos mais um discurso de Pedro. Lembrando também que os apóstolos eram 12, né? E tinha mais os discípulos, né, as mulheres. Naturalmente que essas pessoas todas falavam do Evangelho, né? O livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, registra alguma coisa, né? Alguma coisa, algumas pregações, naturalmente. Não vai registrar tudo, né? O Evangelho, nesse começo aqui, ele começou a sair, né? E aqui em Atos, Lucas registra alguma coisa dos Atos dos Apóstolos. Naturalmente que tem muito mais do que está registrado aqui no livro de Atos. Naturalmente, né? Porque já que eram 12, e aqui nós estamos vendo o primeiro discurso que foi Pedro, agora o segundo discurso, Pedro também, mas juntamente com João, né? No capítulo 3. Então, para a gente começar aqui, antes de entrar na pregação propriamente dita, o que aconteceu? Sempre é assim, acontece um fato, né, alguma coisa, e as pessoas aproveitam aquela situação e pregam o Evangelho. Então, aqui diz no verso 1, capítulo 3, que Pedro e João, dois apóstolos, eles subiam juntos ao templo de Jerusalém, né? Ainda que não entrasse dentro do templo, né, porque dentro do templo só os sacerdotes, o sacerdote que entrava ali, mas eles ficavam ao redor do templo. Eles subiram a orar na hora nona. Essa hora nona é 15 horas, né? 3 horas da tarde aí eles subiram juntos, Pedro e João. E quando eles se aproximaram ali, né, perto do templo, o templo tinha várias portas, né, de entrada. Quando eles se aproximaram de uma das portas, chamada Formosa, que aparece aqui no verso 2, ali estava um varão, um homem coxo, né, que não andava, paralítico, e pedia esmola. E esse homem viu, né, Pedro e João se aproximando e olharam para Pedro e João querendo pedir uma esmola, né, como se fosse ganhar deles alguma coisa. Pedro olhou para eles, né, e disse a ele: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E a palavra vai dizer que esse milagre aconteceu, né? O homem paralítico levantou, andou, né? E as pessoas ali ficaram, na hora que viram aquele milagre, né?
operado por Deus por meio de Pedro e João, ficaram todos olhando para Pedro, né? Olhando para João, espantados, atônitos, né? Correram tudo para lá para ver o que tinha acontecido, aquele homem paralítico andando agora, né? Saltando, glorificando a Deus. E aí começaram a olhar muito para Pedro, para João. E aí no verso 12, Pedro fala assim: e quando Pedro viu isto, viu o quê? As pessoas correndo, olhando para Pedro, né? Olhando para João, né? Espantados com aquilo que tinha acontecido. Pedro viu isso e falou assim, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude, ou poder, ou santidade, fizéssemos andar este homem? Né? Fez uma pergunta aqui. Vocês estão olhando para nós, se foi por nós, pelo nosso poder, pela nossa santidade, que nós fizemos esse homem andar? Aí no verso 3 ele diz assim: o Deus de Abraão, olha só, ele vai levar da glória para Deus. De maneira nenhuma Pedro chamou a glória para ele, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, já que Pedro também era judeu, né, israelita, glorificou a seu filho Jesus, falando de Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negaste, né, tendo ele determinado que fosse solto, né? Então Pilatos tinha determinado que soltasse Jesus, mas eles não quiseram. Quiseram que matasse Jesus. Mas vós, verso 14, mas vós negaste o santo e o justo, Jesus, e pediste que se vos desse um homem homicida, Barrabás, né? Solta Barrabás ou solta Jesus? Ah, solta Barrabás. E Jesus, crucifica ele, né? Foi isso que aconteceu lá. E mataste o príncipe da vida, Pedro falando, né? Ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Então tá aí, o Evangelho, olha, Jesus veio, é o príncipe da vida, o santo, o justo. Pilatos queria soltar ele, né, libertar ele, vocês não quiseram. Em vez de libertar Jesus, vocês pediram para libertar Barrabás. Mandaram crucificar Jesus. Jesus foi crucificado, foi morto, né? Mas Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. E nós somos testemunhas disso, da sua morte e da sua ressurreição. Lembra lá? Atos 1:8, semeis testemunho. Está aqui Pedro testemunhando de Jesus. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, por Jesus, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Quem curou ele? Foi Jesus. Deus, por meio de Jesus, né, curou ele, não foi nós não. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, né? Eu sei que vocês fizeram tudo isso por ignorância, né? Estão olhando para mim também por ignorância, por não conhecer a palavra. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Então, Jesus morreu, mas já havia sido anunciado pelos profetas e cumpriu-se, né, a palavra dos profetas. Cristo tinha que padecer, né? Cristo Messias, o enviado, o Salvador do mundo, Jesus, ele tinha que padecer segundo a palavra dos profetas. E cumpriu-se assim. E vocês fizeram isso, né? Condenaram o príncipe da vida porque vocês foram ignorantes. Vocês não creram, né? Não creram que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. Por isso fizeram isso. Aí Pedro continua, né? No verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Agora, Pedro falou da morte, né, da ressurreição de Cristo, falou que isso é cumprimento da palavra dos profetas, expondo o Evangelho aqui, Pedro, através da pregação. Tá certo?
Então o que vocês têm que fazer agora? Arrependei-vos dos seus pecados, né? Convertei-vos a Deus, ao Senhor Jesus, por meio do Evangelho, para que sejam apagados os seus pecados, perdoados os seus pecados, né? E aí vem os tempos de refrigério para a presença do Senhor, né? Aí vem, quando a gente aceita Jesus, né, a gente é muitas vezes tribulado, situação difícil, por causa dos pecados, essas coisas todas. Não que não haja tribulação, mas acaba não, nada disso. Continua tendo tribulação, aflição, porque nesse mundo é assim mesmo, mas vem um tempo de refrigério, tempo de paz com Deus, pela presença do Senhor Jesus em nossa vida, né, pelo Espírito Santo que é nos enviado a nós. Apesar das situações que a gente passa, as perseguições, né, que os apóstolos sofreram, as cadeias, né, e nós também muitas vezes somos perseguidos, zombados por pregar essa palavra, mas a gente tem paz com Deus, graças a Deus pela fé em Cristo Jesus. E aí Pedro começa a falar da outra vinda de Jesus. Agora Jesus foi, né? E envia ele a Jesus Cristo, que já antes nos foi pregado, qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Citando Moisés, que eles conheciam bem, né? Os israelitas conheciam bem a história de Moisés. E Moisés disse isso: ó, o Senhor Deus, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Falando a respeito de Jesus. Jesus era profeta, era sacerdote, era o salvador do mundo, era rei. Né? Tudo estava em Cristo, tudo está em Cristo Jesus. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Todo aquele que não ouvir o Evangelho, não der ouvido à voz de Jesus, a palavra será exterminado dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas, e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Pregação de Pedro, segunda pregação de Pedro, juntamente com João agora, ali, né, próximo ao templo, né, de Jerusalém. Um grande milagre aconteceu ali, um coxo estava ali, ele começou a andar, né, Deus fez esse grande milagre, e Pedro, então agora prega Jesus, prega o Evangelho de Cristo. É o segundo discurso de Pedro, está aqui registrado em Atos dos Apóstolos. Como eu disse, tem outros, logicamente que tem outros discípulos pregando por lá, mas aqui está registrado somente esse. E continua no capítulo 4 agora, estando eles falando ao povo, né, continuaram falando outras palavras, falando a respeito do Evangelho, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Aí aparece lá, né, viu aquela gentarada, né, amontoada ali, né, reunida ali, ouvindo, né, Pedro, João falando ali, conversando com um, conversando com o outro, aquele murmurinho. Chega lá agora os sacerdotes, né, o capitão do templo, os saduceus, as autoridades, né, eclesiásticas, né, os religiosos ali, né, os judeus, os judaizantes, né, o judaísmo, chegam ali para saber. E quando viram aquilo, o verso 2 diz assim: doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Ficaram, né, doloridos lá, ficaram com inveja, né, ficaram bravos, né, vendo eles ensinando o povo ali a respeito de Jesus e a ressurreição dos mortos. Aí o que eles fizeram? E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Pegaram João, Pedro, colocaram eles numa prisão. Por causa do quê? Por causa de estar anunciando Jesus e a ressurreição dos mortos, ali próximo ao tempo. Mas olha o resultado da segunda pregação, verso 4, capítulo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000.
bênção, né, irmãos? Segunda pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, a primeira 3.000, a segunda 5.000 homens, né, se renderam, creram no Evangelho, creram que Jesus era o Messias, era o Cristo, Filho de Deus vivo, creram na palavra de Pedro, né, na pregação do Evangelho, reconheceram os seus pecados, se arrependeram dos seus pecados, não é? E receberam o Senhor Jesus como Messias, como Salvador, como Senhor de suas vidas, não é? E aí foram acrescentados aí à igreja, ao povo de Deus, 5.000 homens, através desse segundo discurso, segunda pregação de Pedro ali. A gente vai parar por aqui, né, porque a ideia aqui eu quero colocar nessa sequência de vídeos aí a respeito de Atos, as pregações dos apóstolos. Então teve a primeira lá, a segunda pregação aqui, 3.000 pessoas na primeira, 5.000 pessoas na segunda pregação de Pedro, está registrado aqui no livro de Atos, fora, como eu disse, os outros apóstolos que estavam indo também pregando o Evangelho. E daí, né, isso tudo no primeiro século, né, já se passaram 20 séculos, quantas pessoas, né, já receberam o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, já se arrependeram dos seus pecados, das suas idolatrias, né, das suas mentiras, né, das falsas religiões que nós temos por aí, que se converteram a Deus através da fé de Cristo Jesus e foram salvos, estão salvos, aguardando aí o retorno, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que virá buscar essas pessoas aqui, que creram no Evangelho, né? 3.000 pessoas aqui, 5.000 pessoas ali, enfim, muitos, serão muitos, né? E eu espero que você que está ouvindo aí seja um deles, né? Se é que você ainda não tem o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. Veja que Pedro aqui não chamou glória para ele, né? Pedro não quis, né? A hora que as pessoas foram lá, começaram a olhar para Pedro, querendo, né, idolatrar Pedro, querendo, né, olhar para Pedro como se Pedro tivesse feito aquele milagre naquele homem. Pedro não aceitou, né? João também não aceitou, e apontou quem? Apontou Jesus Cristo para as pessoas. É isso que nós temos que fazer como igreja do Senhor, né? Infelizmente nós vivemos num tempo onde há falsas religiões aí, né, idolatram os seus pastores, os seus pregadores, né, os seus sacerdotes, né, até imagens, escultura, né, de santos, possíveis santos que já estão no céu intercedendo. Tudo isso é mentira, né, não existe isso aí, o Evangelho não mostra isso aí de forma nenhuma. Salvador somente o Senhor Jesus. O único nome dado entre Deus e homens para que possamos ser salvos é o Senhor Jesus. E a mensagem do Evangelho é essa, né? O Senhor Jesus foi enviado a nós por Deus, seu Pai, né? O próprio Deus em Cristo, encarnado, o Emanuel, veio até essa terra, né? Nasceu de Maria, né? É uma mulher abençoada, sua mãe, né, que deve ser respeitada como mãe de Jesus. Ninguém gosta que fale mal da sua mãe, né? Eu tenho minha mãe aqui, não gosto que fale mal dela. Jesus também naturalmente não vai gostar. Então nós temos que respeitar a Maria, certo? Como mãe de Jesus, homem, né? Maria também teve seus pecados, né? Foi salva pela fé em Cristo Jesus, né? Como ela mesmo diz, chama Jesus de meu Salvador, meu Senhor, né? Apesar de ser mãe, né, de Jesus homem, mas ali ela falava a Deus, né? Jesus salvou, Deus salvou Maria, salvou todos nós, todos aqueles que creem no Evangelho, certo? Foi Maria, né, a escolhida ali, Deus escolheu, né, entre as mulheres para trazer o Senhor Jesus homem até nós, né, porque assim tinha que ser. Se não fosse Maria, seria outra, né, outro nome o Senhor Deus escolheria. Mas aprove a Deus escolher Maria, né, respeitamos Maria como mãe de Jesus, uma mulher bem-aventurada, escolhida de Deus, e é só isso. Não temos nada que idolatrar Maria, né, elevar Maria à posição de Deus, mãe de Deus, essas coisas que a gente vê por aí.
uma mulher bem-aventurada, mãe de Jesus, homem, e parou por aí. Pedro também, um homem de Deus, né, escolhido por Deus entre os apóstolos. Observe que Pedro não aceitou adoração, não aceitou honra para ele, mas pregava a Cristo Jesus. E assim é que eu faço aqui, essa é a minha intenção aqui. Não é chamar glória para mim, eu não sou nada, não sou ninguém, sou pó e cinza, né, pecador, necessitado também da graça de Deus, da misericórdia de Deus na minha vida, né, e revelou a Jesus a mim. E hoje estou aqui pregando para você esse evangelho. Deixo aqui como final, né, o verso 19 do capítulo 3, onde Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério para a presença do Senhor Jesus. E envie ele a Jesus, que dantes já vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Jesus vai voltar, né? Isso já foi falado no primeiro século, já se passaram 20 séculos, 2000 anos. E Jesus vai voltar a qualquer momento, né? E aqueles que crerem no Evangelho, juntamente com Pedro, Maria, Paulo, né? Moisés, e Abraão, enfim, todos aqueles que creram pela fé, né? A salvação é pela fé, por meio da graça de Deus, pela graça de Deus, por meio da fé nossa em Cristo Jesus. Não é qualquer fé. Tem gente que pensa, a fé não é qualquer um, não. É a fé em Cristo, é pelo Evangelho. É só isso. Não adianta você ter fé no santo A, B, C, D, fé na Maria, fé na igreja, na entidade religiosa, no pastor, no pregador, no padre. Isso aí não adianta. Essas fés não salvam, né? Pode ver que Pedro aqui, quando olharam para ele, foram até Pedro, porque isso é natural, né? O ser humano quer adorar, quer idolatrar, né, os ídolos, as pessoas, né? Isso até no meio secular, né? Tem aí os ídolos da música, do futebol, que as pessoas adoram, os seus ídolos, né? Da música, do cinema, da política, e futebol, de outros esportes também. São ídolos que são adorados aí pelas pessoas. Mas o único que deve ser adorado é o Senhor Jesus. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os demais nós podemos ter um carinho, um amor, né, uma admiração e só. Né? Mas adorar, venerar, honrar, glorificar somente mesmo os Deus, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E a figura, logicamente, do Senhor Jesus, homem, né, que esteve entre nós, Salvador nosso, mediador entre Deus e os homens. Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Amém? Que você creia nessa mensagem. Minha oração para você é essa, né, por você é essa. Você ouça o Evangelho, creia no Senhor Jesus, arrependa-se dos seus pecados, da sua idolatria, porque eu também era muito idólatra, né, tinha meus ídolos, mas graças a Deus o Senhor, né, pela palavra, Ele me instruiu e hoje eu adoro, glorifico, exalto, engrandeço e prego essa santa, bendita palavra, que é o Evangelho de Cristo Jesus, e adoro somente um Deus, somente um mediador entre Deus e homens, que é o Senhor Jesus. Que você faça assim, né, e seja salvo, em nome de Jesus. Não só você, mas toda a sua família. Né? E nós, querendo Deus, permitindo Deus, nós estaremos indo para um terceiro discurso aqui dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Primeira pregação, 3.000 pessoas. Segunda pregação, 5.000 pessoas. Uma multidão de salvos aí na volta de Cristo Jesus, que você esteja no meio, você e sua família. Amém? Em nome de Jesus.